Canal da Verdade. Só a verdade liberta e constrói. A mentira só destrói e escraviza. A Frente Católica, a Frente em Defesa das instituições de recuperação de drogados, católicos, espíritas, todos os providas estão aqui. A nossa intenção com essa coletiva hoje é responder a algo que nos incomoda, porque aquilo que nos incomoda é um ataque direto às razões pelas quais nós viemos para cá, a vida, as razões que nos trouxeram para cá, lutar pela vida, os valores da vida, porque a partir desses valores, aliás, a partir do nascituro, que é o que nos move, tudo a partir do nascituro. Fora do nascituro não existe nem vida, nada pode existir fora do nascituro. A frente parlamentar contra as drogas, frente parlamentar contra o aborto. Nós viemos hoje aqui e eu quero começar por um ponto muito interessante. Já haviam sementes colocadas lá atrás que elas vão se somando. Nenhuma árvore se torna uma árvore sem que você coloque uma semente. E a esquerda sabe fazer isso muito bem. E ao voltar ao poder, eles se sentem uma árvore frondosa, que começaram a plantar lá atrás e que hoje acham que tem um tronco robusto e que pode, à luz do dia, fazer o enfrentamento para a desconstrução da família, dos valores que mais são caros para nós. Lembro-me, pois, de um episódio onde naquela época, de todos aqui que estávamos eu, Marcelo Crivella, o Silas Câmara, hoje o deputado Paulo era assessor, o então senador Marcelo Crivella, e não sei se mais alguém naquela época, já estava, quando o senhor Gilberto Carvalho, ministro da Dilma, num congresso no Rio Grande do Sul, vazou para a imprensa que o próximo enfrentamento ideológico do PT será contra esses evangélicos que são manipulados por pastores de cabeça vazia, de televisão e de rádio. E nós nos levantamos como estamos fazendo aqui hoje, éramos um grupo menor. E 2 dias depois, a então presidente mandou que aqui ele viesse pedir perdão. Mas nós sabíamos que aquele perdão era mandrake, aquele pedido, que na verdade não passava de um ato político para que se cessassem as críticas. Mas eles continuaram trabalhando nos bastidores. E hoje no poder, o Conselho Nacional de Saúde manda para cá uma espécie de LDO. A LDO, ela antecede o orçamento, e eles votam uma resolução que aqui está comigo, que não traz a assinatura, mas aqui está o nome no final de quem assinou, tanto o presidente do Conselho, quanto a ministra, que é uma ativista comunista, aqui na terceira página, a senhora Nízia Trindade, que é socióloga, que não tem qualquer tipo de relação com saúde, até porque aquilo que eles aprovam não tem qualquer tipo de relação com saúde, é uma peça meramente ideológica. Nós gostaríamos de fazer um encontro dessa peça ideológica com a carta do Lula aos cristãos no período eleitoral. Essas marcas estão em vermelho, aqui, pontuando a carta aos cristãos. Eu queria que leia uma parte dessa parte em vermelho aqui, Nicolas, aqui da carta. Depois que o Eros, que é da Frente Católica, lesse, essas partes vermelhas são os compromissos dele. Então vamos ler aqui os compromissos do Lula, uma carta feita no período eleitoral para os cristãos. Diz o seguinte: a religião é para ser respeitada e vivida de acordo com a livre escolha de cada pessoa.
Outro compromisso que assumo, diz Lula, fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Terceiro, o respeito à família sempre foi um valor central na minha vida. Respeitar os valores das famílias sem interferência do Estado. Queremos dar às famílias prosperidade e segurança. O lar é a garantia de proteção. Compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Sou pessoalmente contra o aborto. Meu compromisso com a liberdade de culto e de religião em nosso país. Meu governo não adotará quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto e de pregação ou criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos. Vou estimular sempre mais a parceria com as igrejas no cuidado com a vida das pessoas e famílias brasileiras. E por fim, palavras do Lula em tempo eleitoral. Em meio a este triste escândalo do uso da fé para fins eleitorais, assumo com vocês este compromisso. Meu governo jamais vai usar símbolos de sua fé para fins políticos partidários, respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da Igreja, para que não haja interferência política na prática da fé. Antes de chamar os outros, que são ex-presidentes da frente, o presidente atual Silas Câmara, o Eros Biondini, que representa os católicos, o senador Girão, eu gostaria de... Ele aqui nessa carta, ele diz que ele assinou a liberdade das igrejas. E vocês já viram muitos vídeos por aí, ele dizendo que ele assinou a liberdade das igrejas. Mentira! Aliás, essa é uma prática do Lula, bater com a mão dos outros. Lula, bota a cara, conta a tua verdade. Você disse nessa carta aqui que é contra o aborto, mas os seus ministros são autorizados a fazê-lo. Você age no escuro, batendo com a mão dos outros. Bota a cara, Lula. Põe a tua cara. Não será tempos de engano para nós. Quando o Código Civil passou 20 anos para ser aprovado, o ministro Fux foi um desses que trabalhou nesse Código Civil. Hoje, ministro da Suprema Corte, eram os chamados notáveis de Sarney. Eles trouxeram as religiões, independente se é de matriz afro, ou católica, ou espírita, ou islâmica, ou judaica, evangélica ou católica, que todos, a partir dali, daquele Código Civil, estavam debaixo dos pés do Estado como um clube de futebol ou uma escola de samba. Correto, Marcelo? Então nós corremos quando vimos aquela afronta. Houve uma mobilização do Brasil, de todas as confissões, e saiu da Câmara uma emenda de Walter Pinheiro, não por ser petista e era o líder do PT, mas por ser evangélico. E foi parar no Senado nas mãos minha e de Marcelo Crivella, que juntamente com Sarney, entendendo por ser católico praticante, rompeu todos os interstícios. Nós votamos e aprovamos a emenda. A única coisa que o Lula fez foi sancionar aquilo que o plenário votou. E o plenário votou porque sofreu pressão da sociedade cristã brasileira. O que nós estamos exercendo aqui agora, Marcos Feliciano, é a pressão, Caveira, de uma sociedade cristã, Eros, de uma sociedade cristã, Silas, de uma sociedade cristã, Marcelo Crivella, Fernando, todos aqueles que estão, ex-senador José Medeiros, exercendo em nome de uma sociedade majoritariamente cristã, Messias, majoritariamente cristã, e que repudia Bia Kicis, esses pontos que eu queria, dentro da própria peça, porque eu marquei, é uma peça enorme, e você vai lendo, e chega ao ponto de querer desistir, porque a mim me parece uma conversa de bebo para delegado, para poder chegar no ponto correto. Aqui está. O 44 diz: atualização de protocolos de redução de idade de início de a hormonização em 14 anos. Deixem as nossas crianças em paz. Criança nunca foi futuro do Brasil, pastor Eli. Criança é o presente do Brasil. Ou cuidamos do presente ou não teremos futuro.
E nós sempre acreditamos nisso. Gente, hormônio em criança de 14 anos. Quando a lei diz que se ele mata com 17 anos e 11 meses, ele é uma criança e não pode responder pelo seu crime, mas pode ser tratada dessa forma. Um tratado ideológico do Ministério da Saúde. Outros vão falar. Aqui agora o 46. Reconhecer as manifestações da cultura popular do povo tradicionais de matizes africana e as unidades territoriais tradicionais de matriz africana, terreiros, barracões, casas de religião, etc., como equipamento promotores de saúde e cura complementar do SUS. Mamãe me acode. Nada contra o terreiro. Mas, senhora ministra, Lula, aqui pelo menos tinha que ter uma vírgula espíritas, vírgula católicos, vírgula evangélicos, vírgula muçulmanos, vírgula judeus, vírgula budistas, porque esse país é laico. Onde estão os laicistas que estão calados? Estão mudos, não se manifestaram, mas nós estamos nos manifestando e pedindo que exigindo o respeito, porque só eu na minha história, que sou de confissão evangélica e todo mundo sabe disso, tenho mais de 40 anos que tiro drogados da rua, sem que tenha qualquer relação com o SUS. Qualquer relação com o SUS você tem que pagar. Então o SUS agora despreende um dinheiro que esse país diz não ter para aumento de salário mínimo, e a nossa coletiva não é nem para isso, eu vou até me quietar. Bom, 49. Com a legalização do aborto e legalização da maconha, Eduardo Bolsonaro. Eu disse na tribuna do Senado que a ciência, Eduardo, diz que lágrima é H2O, Messias, mais cloreto de sódio. Ciência sabe nada sobre lágrima. Aliás, quem viraram cientistas são os políticos, senadores, cientistas, e os cientistas se sucumbiram ao dinheiro dos políticos. Quem sabe muito sobre lágrima é uma mãe que tem um filho drogado. Essa entende sobre lágrima, sobre sofrimento, sobre destruição, sobre angústia. Legalização de drogas. A nossa coletiva não é para tratar da ação que está acontecendo nesse momento no Supremo, por conta nossa, ou por invasão dos poderes, invasão de um poder nos outros poderes. É verdade que não se trata dessa casa, nós temos que cobrar do Senado, cobrar de Pacheco, atitude, atitude. E nós estamos aqui para dizer que nós temos atitude. E dar uma informação, presidente da nossa frente parlamentar evangélica, Silas Câmara, que nós todos, independente de frente, nós estamos formando, já formamos coletivamente, para falarmos em nome da maioria absoluta de quase 90% de uma nação majoritariamente cristã, que nenhuma dessas propostas, dessa resolução 715, não ousem tentar fazê-las virar verdade aqui, porque nos enfrentarão. Vão nos enfrentar muito mais do que no debate. Nós conhecemos o regimento interno. Nós vamos parar votações, nós vamos parar comissões. Se era isso que Gilberto Carvalho estava anunciando naquela época, então quem procura acha. Vocês acharam. Avisar para esse governo que uma proposta legislativa se ganha por um voto ou se perde por um voto. Somando todos que aqui estão, nós somos uma massa enorme de votos em nome da cristandade desse país. Em seguida a minha fala, e essa abertura, e que nem todo mal vem para mal. Essa resolução Biaquis criou em nós uma unidade muito grande, uma força muito grande,
em que em momento nenhum nós abriremos mão, e ninguém está autorizado em falar em nosso nome, mas certamente somos senadores e deputados, prontos para conversar a qualquer momento, para que o governo pelo menos nos diga que isso não é verdade. Não agirão, não farão, ou que vão agir, e que nós nos preparemos para fazer o enfrentamento, porque preparado nós estamos. Como eu fiquei com a responsabilidade de ir escalando, passo a palavra ao presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Silas Câmara, em seguida ao Eros Biondines, que é presidente da Frente Católica, e depois o senador Girão, da Frente Espírita. Nosso objetivo nessa coletiva, como está claro, é reafirmar o nosso compromisso inarredável na defesa dos nossos princípios e da nossa fé e do que nós acreditamos. Portanto, a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, como a Frente Católica, como as frentes providas e todas as frentes que acreditam que o país é melhor caminhando, acreditando em Deus, na família, na vida, na liberdade de expressão, na liberdade de culto, está unida, na pátria também, está unida em defesa dos nossos princípios. Como foi dito, nós temos um exército bem disciplinado, bem treinado e que sabe exercer suas prerrogativas e que, se ousarem nos enfrentar, nos terão unidos e fazendo o nosso papel de pessoas que têm certeza absoluta que o Brasil está melhor nos braços do nosso Ser Supremo, que é Deus, e de uma nação, como disse ainda há pouco o senador Magno Malta, essencialmente cristã. Estamos juntos, comprometidos com Deus, com a pátria, com a vida, com a família e com a liberdade. Vamos em frente. Da mesma forma, eu falo aqui hoje representando como presidente a Frente Parlamentar Católica e também acumulando a presidência da Frente Parlamentar em apoio às comunidades terapêuticas de recuperação dos dependentes químicos. E essas duas frentes, compostas por dezenas de parlamentares, repudiam essa resolução, por ver nela um ataque frontal aos nossos princípios e valores mais preciosos. Aliás, na nossa missa de hoje aqui no Salão Branco, o evangelho da liturgia foi: o reino dos céus é como aquele que encontrou um tesouro escondido no campo. O nosso maior tesouro são os nossos princípios e valores. Todos aqueles que são membros da Frente Parlamentar Católica, e são muitos aqui na Câmara Federal, e também da Frente Parlamentar em defesa das instituições de recuperação dos dependentes químicos, não aceitam esses pontos, não aceitam de forma geral essa resolução que agora trazemos aqui. Portanto, convocamos todos os deputados católicos a dizerem não ao aborto, às drogas, à sexualização das nossas crianças e à desvalorização dos nossos templos, dos nossos cultos, das nossas celebrações, em favor de apenas uma religião. Portanto, aqui nós somos muitos, e eu falo oficialmente em nome dessas duas frentes, e que o governo possa então nos ouvir e nos respeitar, sabendo que assim nós nos faremos ouvir. Muito obrigado. Em seguida vai falar o senador Girão, em nome dos espíritas do Brasil. Em seguida, o deputado Nicolas, em seguida o deputado Marco Feliciano. Muito bem. Paz e bem, eu queria chamar a nossa deputada querida, se puder ficar ao meu lado aqui, eu agradeço, Priscila Costa, que está aqui trazendo um novo ser de luz para
para esse país maravilhoso. Antes de estar aqui no Senado, eu já vinha muitos anos, e eu conheço muitos deputados aqui por isso, que abriram as suas portas para defender pautas de interesse da vida, da família do Brasil. Nosso povo brasileiro, 80%, no mínimo, é contra aborto, contra liberação de droga, contra jogatina. E o importante é que esse momento que nós estamos vivendo agora é dramático, porque todas essas pautas, coincidentemente, estão na berlinda, estão para serem liberadas. Seja com o esforço do governo Lula, que praticou um estelionato eleitoral, dizendo textualmente que defenderia a vida em todas as suas fases, que não queria ver nossos filhos nas drogas, uma vida saudável para eles, e está fazendo tudo o inverso com portarias do Ministério da Saúde, tirando o Brasil do consenso de Genebra pró-vida, 50 países o Brasil foi retirado, e tantas outras medidas que a gente está vendo nessa nossa Corte Suprema, alinhada hoje com o governo Lula. Mas eu quero encerrar dizendo que foi graças à união dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas dentro desse Congresso Nacional, que nenhuma dessas pautas que não interessam ao povo brasileiro, que são pautas de interesse de lobbies bilionários que atuam com intenções nefastas, que essa pauta não prosperou por causa dessa união. E nós vamos, com a graça de Deus, continuarmos juntos, firmes, no limite de nossas forças, para que a população brasileira desperta, junto conosco, nós possamos conseguir manter o Brasil protegido para os nossos filhos e netos terem uma vida plena e em abundância. Que Deus abençoe a nossa nação. Parabéns aos organizadores desse evento. Senhores, boa tarde. Nós estamos aqui reunidos, diversas frentes aqui de religiões, para poder dar um recado ao senhor Lula, de que tem batido, como o Magno diz, com a mão dos outros. Eu citei aqui uma carta que ele deu aos cristãos dizendo que ele era pró-vida. Inclusive, eu, durante a campanha no segundo turno, tive que postar nas minhas redes sociais dizendo que o Lula era pró-vida por uma determinação do TSE, porque isso era fake news. E agora o Lula mente novamente ao seu povo e é um estelionatário eleitoral. Até mesmo porque diz que é a favor da vida, mas coloca duas ministras, ministra da Mulher e também ministra da Saúde, que são favoráveis ao aborto. Eu quero direcionar aqui aos conselheiros do Conselho Nacional de Saúde que, infelizmente, vocês elaboraram algo que é uma vergonha para o Brasil. Onde já se viu lutar por hormonoterapia para crianças de 14 anos. Onde já se viu você ali em um documento colocar que terreiros ou qualquer outro tipo ali de religiões de matriz africana são uma operacionalização, um suporte para o SUS, e que a maneira de enfrentar a falta de estrutura da sociedade é legalizando o aborto e também legalizando a maconha. Isso não representa o povo brasileiro, e antes aqueles que diziam tanto em Estado laico, agora estão fazendo o quê? Ideologizando a saúde. Onde está a preocupação do Ministério da Saúde com relação às filas e filas de pessoas que estão esperando transplante? Onde estão a preocupação do Ministério da Saúde com as pessoas que estão morrendo nas filas de hospitais? Pessoas que precisam de insumo médico, pessoas que precisam de estruturação dentro dos hospitais, tanto para os médicos quanto os pacientes. Esse governo não está preocupado com você. Ele está preocupado em colocar uma agenda ideológica que é contrária à maioria da população brasileira. E começou tirando o Brasil do consenso de Genebra, onde foi um consenso de mais de 50 países que assinaram dizendo que a vida começa desde a concepção. Revogou a portaria 2561, que foi através do Ministério da Saúde, onde essa portaria impedia ali o aborto, né, em caso de estupro, impedindo ali, fazendo com que aquela mulher notificasse a autoridade policial.
e depois disso vai fazendo com que todos os outros poderes militem para poder matar uma criança dentro do ventre. Se é guerra que eles querem ter, pode ter certeza que há aqui um exército que vai batalhar pela vida, porque todo mundo que diz que é a favor do aborto já nasceu. Ou seja, estamos aqui para poder lutar por aqueles que não podem dizer meu corpo e minhas regras. Parabéns a todos que estão aqui, e é um recado, para que caso isso passe, caso isso seja homologado, o povo do Brasil, não por político, não por pauta ideológica, mas nós vamos sim às ruas, nós vamos nos manifestar para que isso seja para que retroceda isso e que a gente tenha aqui no Brasil os nossos direitos defendidos. Obrigado a todos. Após a fala do Nicolas, nós vamos ouvir o deputado Marco Feliciano e depois o presidente da Frente Parlamentar no Senado, o senador Carlos Viana, depois o nosso querido guerreiro Osmar Terra e todos aqueles que foram se inscrevendo aqui no meu ouvido, não é? Para que eu possa guardar a Bia, o Eduardo e o pastor Eli, e em seguida o pastor Eli vai falar depois do nosso Carlos Viana. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero dar parabéns aqui ao senador Magno Malta. O nosso pitbull, o pitbull está de volta. E o Brasil ganha com isso. Parabéns. Pitbull raivoso, estão chamando aqui. Parabéns, parabéns, Maio. Estelionato eleitoral, falou o deputado Nicolas, e falou muito bem. Eu conheço muito bem de estelionato eleitoral. Em 2010, eu ajudei a eleger, infelizmente, com tristeza, a presidente Dilma Rousseff, exatamente porque no segundo turno das eleições ela também assinou uma carta para os crentes. Naquela época foi só para os evangélicos, essa aqui é para os cristãos. Ela reuniu todos os pastores e disse: eu sou contra o aborto. E por causa daquilo, todos nós acreditamos e fomos com ela. Eu fui enganado uma vez, não serei enganado de novo. Por isso não apoiei Lula e não apoio. O PT é de esquerda. Tudo que a esquerda toca apodrece. Eles apodrecem países, eles apodrecem instituições, eles apodrecem religiões. E agora querem apodrecer as nossas crianças. Não sexualizarão as nossas crianças. Aliás, eu vou ser até um pouquinho mais incisivo e pegar aqui um pouquinho dessa graça e dessa coragem do Magno. Eu desafio o presidente Lula, faça essa resolução acontecer. Vamos lá. Coloque ela em evidência agora, faça com que o SUS ouça e coloque em prática tudo que está aqui. Vamos ver se vocês têm coragem, vamos ver se a AGU tem coragem, vamos ver se o Ministério da Saúde tem coragem. Nós temos uma população, Nicolas deu a chave aqui. Nós podemos ir para a rua agora por essas questões, porque isso aqui nos une a todos nós. Chega de palhaçada, deixe as partes ideológicas de lado. Aliás, durante a eleição foi falado que pautas de costume apenas atrapalhavam o país, que o parlamento só se movia sobre isso. Agora o executivo cuidando disso. Eu quero só frisar duas frases para terminar. Aqui na carta de Lula ele diz assim: outro compromisso que assumo, fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. O partido dele não pensa assim. Tudo que nós vemos é exatamente o contrário. E por último, nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Vou repetir, ele está dizendo, isso aqui não é fala dele apenas. O nosso projeto de governo, projeto do PT, tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. O bebê dentro do ventre da mãe está em vida. A vida é plena desde a sua concepção. E se poucas pessoas podem falar sobre aborto, eu posso. Eu tenho uma mãe aborteira. Eu tenho uma mãe que tinha uma clínica de aborto em casa. Graças a Deus ela se converteu a Cristo, se arrependeu dos seus pecados. E só eu sei quanto de remédio gasto com ela, por ela ter apenas praticado o aborto em outras mulheres, fora o que ela praticou nela mesma. Eu sou sobrevivente de um aborto. Então, se ninguém pode falar sobre isso, eu posso. A vida tem que ser protegida. Deixe as nossas crianças em paz. Temos um exército aqui. Que Deus proteja as nossas crianças. Nosso presidente da Frente Parlamentar no Senado, senador Carlos Viana, em seguida o nosso ex-presidente, e segundo Silas, presidente também da Frente Parlamentar Evangélica, pastor Eli. Senhores, boa tarde. Nós estamos aqui unidos por princípios que são comuns a todos que representam os cristãos brasileiros. Aqui nós não estamos falando apenas de evangélicos, nós estamos falando de católicos, em sua maioria, dos espíritas, todos aqueles que defendem a pauta da vida com sinceridade, com transparência. Tanto eu quanto Silas Câmara, representando as frentes do Senado da Câmara, temos sido procurados pelo governo
buscando interlocução, diálogo, buscando aprimoramento de questões para o Brasil. Nós temos colaborado. Aquilo que é importante para o país, nós estamos dispostos a votar e ajudar. Mas quando o assunto esbarra com clareza naquilo que nós defendemos, que é a vida, que é a possibilidade de que cristãos sejam perseguidos em vários momentos, que os nossos propósitos deixem de existir e leis contrárias ao que defendemos sejam colocadas em prática, nós estamos unidos, todos nós, contra essas medidas. Essa decisão, essa resolução que foi colocada, ela é um desafio a nós cristãos. Ela é uma provocação, especialmente a todo o povo evangélico brasileiro. E nós queremos colocar aqui com muita firmeza, nós não estamos aqui por pauta partidária, não estamos aqui por pauta ideológica, nós estamos aqui por princípios que nos tornam os representantes de uma camada importante da população que não quer isso para o nosso país. Nós não queremos o aborto, nós não queremos liberação de drogas, nós queremos uma saúde pública dentro do discurso que tem sido colocado o tempo todo. O país não é laico? Então a justiça, a saúde também tem que ser laica e nós defendemos isso desde o primeiro princípio. Os senhores já imaginaram se numa resolução como essa tivessem colocado lá que uma igreja evangélica, uma igreja católica, um centro de catecismo é a porta de entrada para o SUS? O país estava hoje numa revolução. Todo mundo criticando que nós estaríamos influenciando e tentando tirar a laicidade do Estado. Mas quando é contra nós, quando não é dos princípios, há um silêncio absurdo. Mas nós não vamos nos calar. Estamos unidos todos aqui. Volto a dizer, não em princípios partidários ou ideológicos, mas em princípios cristãos. Nós temos a visão de que essa resolução não seguirá à frente. E nós esperamos com toda sinceridade que o governo que está aí no Palácio Planalto, que tem nos garantido uma aproximação de respeito com o povo cristão, que cumpra a palavra que tem sido dada. Porque se não cumprir, nós vamos parar os principais projetos de votação, nós seremos uma força de oposição firme contra aquilo que não vai de acordo com o que o povo cristão do Brasil pensa, e aqui essa demonstração é clara da nossa posição e da nossa indignação contra essa provocação do Ministério da Saúde. Nós estamos atentos. Às vezes o nosso silêncio não significa que nós vamos ser omissos e vamos ser submissos a esse tipo de política, mas nós vamos exigir respeito ao que nós acreditamos também. E eu espero sinceramente que o governo ele entenda o nosso recado e que ele pense, chame todos os colaboradores antes de colocarem esse tipo de provocação aos nossos princípios aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado aos senhores. Obrigado ao nosso querido presidente Viana. Dizer que o governo pode continuar acreditando no que eles acreditam. Basta só respeitar a nós que acreditamos no que acreditamos. Quando o presidente bate no peito e diz, não, nós temos orgulho de ser comunista. Presidente, nós temos orgulho de ser cristãos. Fique com o seu orgulho. Aliás, nós não temos orgulho, nós temos privilégio de sermos cristãos. E assim como vocês podem gritar, nós também podemos. E se é medir decibéis, vamos ver quem grita mais. Eu pedi a Priscila para ficar aqui na frente exatamente porque ela está grávida, não é? Porque essa reunião está acontecendo por causa do útero. Nós temos mães aqui, está aqui a Antônia. É mãe de quantos, Antônia? 2. Nós não estaríamos aqui. O dia da mulher tinha que ser o dia do útero, o dia do ventre. E quem escreveu essa desgraçada dessa resolução, que eu não sei se é Ministério da Saúde ou Ministério da Morte, nasceu. Então tudo e todas as nossas lutas têm a ver com o nascituro. O nosso querido presidente Eli, depois a Bia Kiss. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a Deus por esse momento que a democracia nos propicia. Cumprimento aqui o grande Magno Malta, o grande tribuno, meu querido pastor Silas Câmara, que está à frente da Frente Parlamentar Evangélica, meu querido senador Girão, à frente da Frente Espírita, e meu querido Eros Biondina, à frente da Frente Católica. A Constituição Federal, ela deixa muito claro esse momento. Ora,
se o poder exercido pelo povo e para o povo, indiscutivelmente há um equívoco em gênero, número e grau de Sua Excelência o Presidente da República. E não é apenas esta resolução, meu querido Magno Malta, nós estamos trazendo ela hoje, mas se os senhores procurar os registros das ações desse governo, tem mais 10 decretos. E salvo o maior juízo, decretos é da lavra oficial do Presidente da República, trazendo ideologia para essa nação, sobretudo na questão da saúde alunato e da saúde SUS do Brasil. Tem mais 3 portarias, sendo 2 delas dessa ministra. Agora, a partir do momento que uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros começa a perceber que a fala de um presidente, olha aqui, compromisso com a vida plena em todas as suas fases, sou pessoalmente contra o aborto, e depois ele se esconde atrás do ministro como se ele fosse um santo que não está sabendo de nada. O que é que esta nação vai começar a pensar da figura mais alta da política neste momento, que no mínimo deveria cumprir a sua palavra e não está cumprindo? Olha a outra expressão: fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. E não é o que eu estou vendo. A resolução 715, os 10 outros decretos, as 3 outras portarias, deixa muito claro que a questão do aborto no Brasil e a mudança que citou Nicolas aqui, não tem sido a verdade que pregaram nas eleições, porque aqui, e se quiserem achar ruim, que ache, eu não tenho mais a ministra da Saúde como ministra da Saúde, mas como uma ministra que defende a morte, e eu tenho que entender que ela não merece estar onde está. Termino dizendo, essa questão das drogas é um absurdo, e aqui não é o tema dessa pauta, mas eu mando um recadinho. Esse negócio de 60 gramas de maconha por aí vai fazer do Brasil profissional da pequena quantidade, o traficante de pequena quantidade, uma figura nova que, se brincar do jeito que estão indo, amanhã quer dar 13º também, e amanhã quer inventar outras leis para defendê-los. O Brasil precisa de compreender que a imensa maioria dos brasileiros não quer isso. E aqui, meu querido Magno Malta, se depender desse soldado, e nós falamos pela imensa maioria dos brasileiros, este assunto, acredito que é o grito de largada da unidade de um povo forte, determinado, que defende a vida, que defende a família, que defende a liberdade religiosa, que defende o Estado laico, e não vão ganhar de nós. E aí, se quiserem entender como desafio, porque até o Deus que nós cremos também vai nos ajudar nessa guerra, e por fim nós vamos triunfar. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra às mulheres, dizendo também que quando pensaram em legalizar a bebida alcoólica para banir o crime, que eles iriam diminuir e até acabar. Sabemos que não. Quem mexe, quem trabalha com casa de recuperação, como é o meu caso, o Eros e tantos outros que aqui, Providas, fazem isso, sabe qual é o drama de um alcoólatra. E sabe como ele começou. E sabe que por trás disso existia um lobby, como existe um lobby hoje. Quando você legaliza a maconha, meu querido, você vai criar uma indústria legalizada de quem vai montar as suas lojas e as suas farmácias com um preço, porque o preço da fabricação de uma caixa ou de uma embalagem custa, no tráfico na boca ela será mais barata. O tráfico de droga vai aumentar. O grande traficante será um CD, um centro de distribuição. Para os pequenos, essa lógica infame não cabe na cabeça de ninguém. E na verdade é uma pauta do parlamento, Osmar Terra, uma pauta sua, de vida, aliás. Lutei aqui quase 20 anos contigo e continuamos. E nós estamos vendo apenas 11 homens dizendo a um país de mais de 200 milhões que, se eles quiserem, vai deixar todo mundo usar droga, andar com droga
vender droga, plantar droga. E se eles não quiserem, eles vão... De que serve esta casa? A minha pergunta é, que serve o Senado? Esse peso morto, calado, dispendioso para a nação brasileira, se não tem coragem de cumprir o seu papel constitucional. Passo a palavra a Bia Kiss, depois passo a palavra a essa mãe e lhe entrego. Aqui são 12 semanas, não sei de quantas semanas você está. Aqui são 8. Bia. Boa tarde. Falo aqui agora como parlamentar, como mulher, como mãe. E também como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que recebeu a ministra da Saúde, a ministra Nízia. E lá nós tivemos vários parlamentares, como o deputado Nicolas, o deputado André Fernandes, a deputada Priscila Costa, que confrontaram a ministra a respeito dessa portaria. Essa portaria que estimula o aborto, estimula também a sexualização precoce das nossas crianças e, inclusive, a ideologia de gênero, que estimula que se façam tratamentos hormonais nas crianças para impregnar no seio da nossa sociedade e das nossas famílias a nefasta ideologia de gênero. Tem também a questão de trazer religião de matriz africana como parte agora do SUS, do tratamento do SUS. E aqui eu quero dizer, minha gente, que existem várias práticas de terapia holísticas que são oferecidas gratuitamente aos idosos, a várias pessoas que necessitam nos postos de saúde, de forma voluntária. Valorosos terapeutas que cuidam das pessoas, ensinam Tai Chi Chuan, massagem, terapias que trazem realmente uma melhora para a saúde. Mas essas pessoas nunca foram bater a porta do SUS para contarem com verba pública. Aí está o grande problema. Nós não somos contra terapias holísticas, pelo contrário, aqui fala uma que é uma terapeuta holística, professora de meditação, e sabemos o benefício de tudo isso para a saúde. Mas não queremos que o Estado se utilize disso como mecanismo, inclusive, de atacar a religião católica, evangélica, espírita, de atacar o cristianismo, que tem sido atacado não só no Brasil, mas no mundo. Então, nós precisamos lutar, e nós temos, como parlamentares, nós temos ferramentas, nós temos os PDLs, e vários PDLs foram apresentados para sustar essa portaria. E nós queremos que eles sejam pautados na Câmara e no Senado. E existe uma resistência nessa casa, quando se trata de PDLs contra decisões, despachos, medidas do executivo desse governo. Mas, nos governos passados, inclusive o decreto de armas do Bolsonaro, já enfrentou PDLs imediatamente, que eram pautados. Então, nós queremos que o presidente da Casa, Arthur Lira, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, nos ajude para que a gente possa cumprir o nosso papel e que a gente consiga sustar, por meio de medidas legais previstas na Constituição, essas portarias que não trazem a saúde, não trazem o bem-estar para o povo brasileiro, mas pregam a morte e a destruição dos nossos jovens, das nossas crianças e das famílias. Muito obrigada. Muito obrigada, cumprimento a todos que nos acompanham. Eu estou realmente aqui muito emocionada, até porque Deus é testemunha de que eu não combinei nada com o senador Magno Malta. Inclusive, no meio dos pronunciamentos, decidi me pronunciar, e ele já anunciou a minha fala me entregando esse pequeno brasileiro, me entregando a imagem de um bebê de 12 semanas. E por que isso me causou forte emoção? Porque houve um fato no Senado brasileiro
em um momento onde eu nem mesmo tinha assumido como deputada federal, porque faz pouco mais de um mês que assumi, aonde no Senado Federal, um senador do meu estado, senador Eduardo Girão, ele levou esse bebezinho para uma audiência, um debate com o ministro dos Direitos Humanos sobre a proteção da vida. E eu assisti aquilo na minha casa como uma mulher brasileira comum que carrega uma vida no ventre. E eu vi ali aquele senador segurando uma vida muito parecida com a que eu carrego no meu útero. E aquilo me emocionou. E quando ele foi entregar para o ministro de Lula, o ministro que deveria cumprir as promessas que Lula fez na carta aos evangélicos, de que ele reconheceria a vida do brasileiro, a vida como algo sagrado. O que eu tive que ouvir daquele ministro de Lula foi o seguinte: ele disse, eu me recuso a receber isso. Eu quero dizer aqui para Lula, para o ministro dos Direitos Humanos, em nome de todas as mães brasileiras, em nome das crianças que não podem se defender, pois ainda estão no ventre materno, eu quero dizer que elas não são isso. Eu quero dizer que as crianças, elas são, senhor ministro, a esperança do Brasil. É com essa indignação, é com essa revolta que eu venho cumprir aqui a missão de dar voz àqueles que não podem se defender. A gente assiste a um ódio aos bebês não nascidos. Eu fico imaginando aquele senador que levou uma criança frágil diante do ministro dos Direitos Humanos. Se ele tivesse levado, talvez, a foto de uma criança negra para denunciar a escravidão, e o ministro tivesse chamado aquela imagem de isso. Vocês imaginam que perversidade? Nós saberíamos identificar que aquilo é perversão, aquilo é racismo, aquilo é ódio. Se talvez aquele senador tivesse levado a foto de uma criança judia para denunciar a perversidade do nazismo, estaria claro diante de nós que chamar aquela criança de isso era uma perversão, era racismo, era ódio. Mas contra crianças no ventre da mãe, tudo pode ser dito neste governo. E é por isso que ministra Nízia Trindade, outra a serviço do governo Lula, se sente tão à vontade de, na resolução 715, em que ela homologou, defender a legalização do aborto no Brasil. Ainda se tem a cara de pau de colocar naquela resolução a defesa de que aquele documento tem a intenção de defender mulheres. Queridos, a vida que eu carrego no meu ventre é de uma mulher brasileira. E o Ministério da Saúde desse governo está dizendo que ela não tem dignidade, que ela pode ser assassinada, que ela pode ser torturada e violentada, porque nesse país a mulher não tem dignidade nem mesmo na sua fase mais frágil e mais vulnerável. Eles usam a mulher para emocionar, para comover, para dar poder para a sua retórica de morte. Mas eu vim aqui em nome das mulheres nascidas e não nascidas, para dizer para outra mulher que tem usado a sua voz para a morte, que o que nós queremos é que cada abortista que se levanta sobre uma nação, que é quase que 80% pró-vida, cada um desses abortistas que se levantam devem cair. Cada ministro que se levanta contra a vida de uma criança deve cair. Por isso eu termino dizendo, fora Nízia, o Brasil será um país de vida e não de morte. Muito obrigada. Depois desse guerreiro, obrigado, Priscila, guerreira, nosso querido médico, doutor Osmar Terra, deputado federal de tantos mandatos, um Provida. Nós temos 5 médicos aqui. Depois do Osmar,
nós ouviremos o Eduardo Bolsonaro, em seguida vamos ouvir os 5 médicos. Nós estamos falando de vida, não é? Porque a capacidade de criar narrativa e tentar inverter a verdade com narrativa é absurda de grande, a capacidade viaja com narrativa. E nós não estamos fazendo narrativa, estamos falando de vida. Então nós vamos ouvir médicos. Temos 5 aqui, depois dos médicos ouviremos o senador Marco Rogério e em seguida os outros que estão aqui para falar. Bom, eu queria manifestar dizendo que nós estamos juntos nessa grande frente. É uma frente que é religiosa, mas também é uma frente que representa a nação brasileira. Uma questão que tem que ficar clara aqui é que os 200 milhões de brasileiros, 203, 210, eles não têm condições de se reunir toda semana para dizer o que querem, para ser votado, levantar a mão lá. Não tem uma praça que caibam 210 milhões de brasileiros. Então, o que a lei e a Constituição fez? Disse que todo o poder emana do povo, mas será exercido por seus representantes eleitos. Nós somos o povo brasileiro. Nós representamos o povo brasileiro. Não é o Supremo, não é a ministra Nízia, nem esse Conselho Nacional de Saúde, que não tem representatividade nenhuma na sociedade. Está ficando cada vez, os conselhos que foram criados para ouvir a voz da sociedade civil, cada vez mais estão partidarizados, estão diminuídos na sua representatividade. Nós representamos o povo brasileiro. Então, nós temos o dever de dizer aqui hoje que a legislação que mexe com a vida e que mexe com a destruição da vida, que é também a nossa luta contra as drogas, ela é vontade de 80% da população brasileira. Podem fazer pesquisa. A Folha de São Paulo diz que mais de 70% da população brasileira é contra a liberação das drogas. Se botar a pauta do aborto, é muito mais. Então nós estamos aqui representando, nós não somos nós. Nós somos o povo brasileiro representado. E se for as decisões têm que ser nessa casa, não é no Supremo. O Supremo é um órgão técnico. O Supremo tem que dizer que se um artigo é constitucional ou não é constitucional. Esse é o dever do Supremo. Agora, legislar, dizer que o artigo é constitucional, mas aí vamos discutir a maconha e vamos discutir quantas gramas de maconha, isso é legislar. Nós estamos há 20 anos discutindo a política sobre drogas nessa casa. Aprovamos 2 leis abrangentes, uma em 2006 e outra em 2019. Fizemos centenas de audiências públicas, visitamos mais de 30 países, vimos a experiência, trouxemos especialistas por internet e presencialmente do mundo inteiro. Essa casa nunca discutiu tanto o assunto quanto as drogas. Tomamos as decisões por maioria de voto. E agora o Supremo vai dizer que não vale nada o que nós fizemos? E o Conselho Nacional de Saúde vai dizer que tem que liberar a maconha? Quem é o Conselho Nacional de Saúde? Quantas pessoas ele representa, na verdade? Então, a ministra Nízia está se escondendo atrás do Conselho Nacional de Saúde e o Lula está se escondendo atrás da ministra Nízia. Porque a linha ideológica é essa desse governo. Sempre foram a favor do aborto, sempre foram pela liberação das drogas. Nós estamos aqui, eu estou há 16 anos lutando aqui para não liberar droga nessa casa. E conseguimos ganhar no voto, representando a maioria do povo. Agora vão dizer que não valeu nada isso? Que um papelzinho aqui, uma resolução ridícula do Conselho Nacional de Saúde vai ser a regra? Que história é essa? Esse parlamento tem que fazer valer a sua vontade. A Câmara, como disse o Magno, a Câmara e o Senado, eu sei que o presidente Rodrigo Pacheco está firme nessa questão contra a decisão, contra o Supremo legislar a questão das drogas. Nós temos que nos unir, não precisamos fazer uma guerra com o Supremo, mas o Supremo tem que nos ouvir. E tem que respeitar as nossas decisões. Estamos juntos pelo Brasil, juntos pelo povo brasileiro e juntos pela vida, e a vida dos nossos filhos e netos que não nasceram ainda, e aqueles que nasceram, que eles não sejam destruídos pelas drogas. Muito obrigado.
acabou de falar aquele que eu acredito que é a maior referência dessa casa aqui quando se fala de legalização das drogas. Estou tendo dificuldade aqui. Vai na mão, então. Obrigado. Mas na minha pequena contribuição aqui, eu só queria dizer que nós não estamos sozinhos. Para quem acompanha, por exemplo, a política americana e tem acompanhado a trajetória daquele que será o próximo presidente dos Estados Unidos, salvo, né, se os Estados Unidos se equiparar a Bolívia e Brasil e quiser tirá-lo da corrida presidencial no tapetão, assim como Nicarágua e Venezuela também fez com Maria Corina, né? Mas o próximo presidente americano, Donald Trump, já falou que a partir do dia 1º do governo dele, ele vai baixar um ato federal para proibir essa palhaçada de mudança de sexo para crianças. Isso daí demonstra que nós, aqui no Ocidente, estamos unidos em torno dessa pauta. E lá não tem STF para puxar o tapete dele. Porque lá a Suprema Corte, ela foi nomeada pela maioria, né? A maioria dela foi indicada por presidente do Partido Republicano. Leia-se, direita, né? Lá republicano é direita de verdade, democrata é esquerda. Então aqui no Brasil, eu queria chamar a atenção para isso, para dizer que nós não estamos sozinhos. E além disso, também alertar para as movimentações de Lula. Lula é o presidente que mais tem viajado ao exterior e não tem sido para tomar champanhe e ficar de lua de mel com a senhora Janja, né, deitando em sofás de 60 mil reais, ou tendo uma vida nababesca, batendo recorde em gastos públicos nessas viagens. Ele tem costurado uma força internacional para que possa ter poder coercitivo em tudo aquilo que eles decidem no exterior. Pegue os discursos de Lula em Portugal, na França, ou mesmo aqui no Brasil, mais recentemente, quando teve aquela cúpula lá no Pará para tratar de Amazônia. Ele fala que tem que ser dada efetividade naquilo que é discutido nesses fóruns. Ou seja, quando eles forem na ONU, na OEA, ou em qualquer outro órgão internacional, onde aqui o brasileiro não vota para nenhum dos seus membros, e decidirem que direitos reprodutivos das mulheres têm que ser impostos no Ministério da Saúde, e para quem sabe, direitos reprodutivos das mulheres é justamente o contrário, é o direito de assassinar bebês dentro da barriga das mães, para dar uma maneira de que aqui isso possa ser implementado. É um belo recado para todos aqueles que ficam fazendo chacota conosco, zoando, falando que globalismo não existe, que a gente é terraplanista, chapéu de alumínio. Está aí mais um belo exemplo, né, depois do que foi a OMS durante a pandemia. Então nós estamos juntos, aqui um número expressivo de parlamentares, para dizer que, se for preciso, travaremos a pauta do Congresso Nacional para que não vá adiante droga, aborto, mudança de sexo para criança e nem essas baboseiras aí de maternidade com foco não binário, como se isso fosse o problema dos brasileiros hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos, deputado Fernando Máximo, União Brasil de Rondônia. Eu, como médico, fico estarrecido com algumas coisas que acontecem. Quando eu vi essa resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, e fala no artigo 49, garantir a intersetorialidade nas ações da saúde para o combate às desigualdades estruturais históricas, com ampliação de políticas sociais de transferência de renda, e olha o fim, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil. Gente, a Universidade de Nova York lançou um artigo científico mostrando que onde houve legalização de maconha, houve aumento grande do número de consumidores da droga e de outras drogas. E quando aumenta o número de consumidores de maconha, aumenta, segundo a Universidade de McGill no Canadá e a Universidade de Oxford na Inglaterra, aumenta em 37% o percentual de suicida, de depressão, e 246% a mais de tentativa de suicídio nos jovens que estão usando drogas. E aí eu pergunto, será que o Conselho Nacional de Saúde está certo? Será que nós médicos estamos errados? Será que o Conselho Federal de Medicina, que acabou de emitir uma portaria falando sobre isso, está errado? Será que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria está errada? E aí tem gente falando que onde legaliza, diminui custos com presídio, custo do Estado, e o Estado pode arrecadar também com impostos. Só que será que nós queremos mais jovens usando drogas no nosso país? Senador Marcos Rogério? Será que nós queremos mais jovens usando drogas no nosso Brasil? Deputada Bia Kicis, senador Magno Malta, deputado doutor Frederico. Será que nós queremos mais mazelas com mais esquizofrenia? Maconha causa mais esquizofrenia, provado cientificamente. Será que nós queremos mais jovens com Alzheimer?
Será que nós queremos mais jovens com problemas cardiovasculares, com problemas de câncer, principalmente câncer de pulmão? São trabalhos científicos, de grandes universidades renomadas no mundo inteiro. Então, quando nós falamos de legalização de droga, nós estamos completamente de encontro, indo contra o que a ciência diz, o que os médicos dizem. E aí vem falar de legalização do aborto. Gente, aborto já é legal no Brasil. O aborto já é legal para quando tem risco para a mãe, risco de morte para a mãe. O aborto já é legal quando tem estupro, anencéfalo. Então, o aborto já é legal no Brasil em várias situações. Agora querem ampliar isso. Infelizmente, o Ministério da Saúde querendo ampliar isso também. Conselho Nacional de Saúde. Será que eles já avaliaram quantas mães depressivas e quantas mães se suicidaram depois de terem abortado? Depressão, suicídio muito maior entre aquelas mulheres que abortaram. Vidas sendo tiradas, crianças sendo executadas dentro do útero da mãe. Nós não queremos isso. Nós como médicos, eu como médico, como cristão, tenho propriedade para falar, não aceitamos essa resolução do Conselho Nacional de Saúde. E ministra Nízia Trindade, pelo amor de Deus, isso vai de encontro a mais de 80% da população brasileira, mais de 80% da classe médica, de enfermeiros, da área científica do Brasil. Não aceitamos, vamos continuar lutando contra essa resolução. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou o Dr. Frederico, médico oncologista, e quero colocar aqui um pequeno dado da ciência da embriologia, onde já se considera a vida desde a fecundação, desde a concepção. Isso é claro pelo estudo da embriologia. Mas para aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre o aborto, vocês imaginem que a embriologia, a ciência e alguns ramos que são contra o aborto e pró-vida entendem que o aborto é vida. Mas imagina que alguns entendam que não. E se essa proporção for meio a meio, é como se pegar um alvo, colocar uma criança atrás do alvo e dar uma arma na sua mão e falar atira, porque você tem 50% de chance de matar uma criança. Eu quero ver quem que vai atirar, quem que vai pegar essa arma e atirar. Então, é um absurdo a gente trazer uma narrativa dessa para um documento oficial do Ministério da Saúde. Isso beira o crime. Isso beira a insanidade. E eu quero agradecer a Deus, porque eu, como médico da bancada da saúde, no dia 27 de julho já alertava esse absurdo nas minhas redes. Mas a gente na bancada da saúde não teria força para enfrentar essa situação sozinho. E quando hoje eu tive a honra de estar presente com a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar Católica, a Frente Parlamentar Espírita, a gente viu que quando é pela vida, a gente se une. Quando é pela vida, a população brasileira se une. Eu tenho certeza que mais da população está entendendo o que está sendo feito aqui hoje. Que a política está voltando a ter credibilidade no nosso país quando a gente vê um movimento de tal grandeza. E além disso, aqui foi muito bem questionado a invasão dos nossos poderes de legislar pelo STF, num tema tão caro a todos. Vocês têm que ver o que a gente recebe de ajuda com pessoas que usam crack e que vendem tudo e destrói tudo que está dentro de casa e destrói a família inteira. E todos esses que usam crack começaram usando maconha. Essa é a realidade que ninguém quer falar. Então, hoje, eu fico muito honrado de ser um parlamentar, muito grato ao senador Magno Malta, senador Eduardo Girão, ao presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Silas Câmara, e também a todos que estão aqui representados, que eu gostaria de agradecer pessoalmente em nome de cada um. É emocionante a gente ver que ainda há força para lutar pelas boas pautas do Brasil. E como médico, eu quero aqui reforçar. Temos que defender a vida, porque só para finalizar, nesse documento aqui, esse documento tem LGBT citado em 5 recomendações das 59. Esse documento tem a liberação da droga, a liberação do aborto, mas esse documento não fala de câncer, que mata 250 mil brasileiros por ano. Ninguém falou aqui que temos que fazer prevenção, diagnóstico e enfrentamento ao câncer. Não fala de doença cardíaca, que vitima tantos aí, como temos visto pessoas famosas aqui. E nesse momento quero fazer uma homenagem ao deputado Eduardo Barbosa, um deputado grande amigo nosso, da Frente da Saúde. Peço uma salva de palmas.
ao deputado Eduardo Barbosa, que eu tenho certeza que também estaria aqui do nosso lado lutando pela vida, um médico como estou aqui, que faleceu hoje de doença cardíaca. Doença essa que não é falada nesse documento. Então, para que serve o Ministério da Saúde se não vai combater nenhuma doença que está matando os brasileiros e quer tirar uma vida dentro do útero materno? Isso não pode acontecer. Obrigado, nobres colegas, e que Deus os abençoe e vamos em frente nessa luta. Aos colegas, não se preocupem, a falta e a presença da grande mídia certamente não mostrará, mas a somatória das nossas redes sociais é absolutamente mais do que as mídias, que se acham grandes e pregam, a custo, sabe Deus, do suor brasileiro, narrativas, invenções e mentiras. Essa coletiva de hoje, ela se repetirá, pode ser semanalmente, quinzenalmente, essa foi a nossa decisão. Conforme o tema, não nos verão mais calados, correndo dentro dos plenários, tentando impedir votos contra nós. Essa sanha de tudo colocar gênero, e nós estamos trabalhando, passando um pente fino em tudo, para fazermos um enfrentamento legislativo, naquilo que é verdade, naquilo que é invenção, e nós cremos na família tradicional, nós somos tradição, nós somos conservadores. Eu quero dizer que critico muito, e muitos aqui criticam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu mesmo tenho feito críticas duras ao longo do meu mandato, mas eu quero dizer aos senhores que nessa questão que versa sobre as drogas, a invasão da competência do Senado, há uma reação do presidente Pacheco. E eu quero louvar isso aqui, quero testemunhar. E por ter reagido, olha onde o Brasil chegou. Está pagando um preço inverso agora. É como o Zanin. Está apanhando na rede social agora da esquerda. Porque ontem ele votou contra a inclusão de GLBTQ+, I, em crime de racismo. Vem cá, Sivuca pediu para nascer albino? Alguém pede para nascer oriental? Alguém pede para nascer negro, de olhos verdes, morenos, branco? Não, ninguém pede. É a raça, que nada tem a ver com ideologia. E o doutor Zanin, de onde nós não esperávamos, deu um voto contrário ontem e está apanhando, feito mala véia ou muleta nova, em sovaco. Né? A gente não pode mais nem falar nada, senão tudo vira crime, porque deu um voto acertado ontem. E aqui eu quero dizer aos senhores que o presidente Pacheco realmente fizemos uma grande audiência pública e está incomodado, até porque estranha muito a mim quem tem filhos e não se incomoda com isso. Não pensa nos próximos 5 anos se esse é o país que você quer para seus filhos viver, com droga liberada. Com a palavra o senador Marco Rogério e em seguida o deputado Gilvan, o deputado Messias, o deputado Hélio Lopes e o deputado José Medeiros, o deputado Caveira e o deputado Sávio, que é o presidente do PL. Aqui você vai representar o PL Nacional. Aliás, quero dizer aos senhores, grave isso, o PL Nacional tem obrigação de ter 100% dos seus votos contra essas pautas. E se não der 100%, é obrigado a entregar pelo menos 80% da sua votação daqueles que são membros. Sabe por quê? Porque quem é PL nessa casa se elegeu falando essas coisas para as pessoas, se locupletando dessas coisas. E alguns desviaram-se desse comportamento aqui e foram eleitos com o voto desse povo. Então você vai falar em nome do PL Nacional. Qualquer briga lá em cima com o Valdemar, você deixa para mim. Eu estou lhe dando essa autoridade. Bem, primeiro eu queria cumprimentar todos os parlamentares, senadores, deputados que participam desta coletiva, dessa manifestação, nesse ato conjunto das duas casas. E com relação ao mérito desses temas, muito já foi dito aqui e eu me sinto absolutamente contemplado. Esta é a minha posição, esse é o meu posicionamento em relação a esses temas. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, e eu digo estamos vendo hoje, porque nos últimos 4 anos nós não vimos esses temas, essas pautas, senador Girão,
passando pelas casas do Congresso Nacional e nem saindo de nenhum ministério do governo ou do Palácio do Planalto. Nos últimos 4 anos, a família brasileira não teve que se preocupar com essa pauta antivida, com a pauta das drogas. Agora, mal o ano começa e estamos nós aqui tendo que tirar tempo para poder discutir um assunto que sequer está dentro do parlamento. E veja a estratégia desse desgoverno. A estratégia dos governantes de plantão é, nos temas que o parlamento não quer avançar numa pauta progressista, eles então nomeiam uma outra Câmara dos Deputados para os temas contra a vida, para o tema do aborto, para o tema da hormonização ou a mudança de sexo. A Câmara dos Deputados é o Conselho Nacional de Saúde. Para o tema das drogas, o Senado Federal é o Supremo Tribunal Federal. Escolheram outros foros para discutir temas que deveriam estar sendo enfrentados no ambiente próprio e legítimo, o parlamento brasileiro. Mas aqui sabem que essas pautas não avançam. Aqui sabem que esses temas não caminharão. Aborto, fora das exceções já previstas no Código Penal, vai continuar sendo crime com o parlamento que nós temos. Drogas, vai continuar sendo droga, vai continuar sendo crime. Plantar, transportar, usar, vender, continua sendo crime. Mas aí, se eles não conseguem pela via democrática, pregam tanto democracia, Hélio, falam tanto em democracia, em respeito à democracia, mas estão dando uma pedalada na democracia, bypassando o Congresso Nacional, maior foro de debate democrático, para, numa canetada, legalizar aquilo que por aqui não vão conseguir. Mudança de sexo. Aí eu vi o Osmar falando aqui, eu vi agora há pouco o Fernando Máximo, e eu fico me questionando, porque propõe-se gastar dinheiro público para fazer algo com que a sociedade brasileira discorda, mas aí você vai nos hospitais brasileiros, e isso acontece nos hospitais do meu estado de Rondônia, você não consegue uma cirurgia ortopédica, você não consegue uma cirurgia cardíaca. O meu estado vive um momento com o maior fluxo de TFD da sua história, pacientes tendo que sair de lá para buscar atendimento em outros estados, porque a estrutura de saúde pública é precária, é ruim. O SUS devendo as pessoas em atendimentos básicos, em problemas reais, e eles preocupados em mudança de sexo, e eles preocupados em atentar contra a vida de nascituro, atentar contra a vida nesse crime odiento, nesse crime hediondo que é o aborto, matar indefesos. Então a minha pauta é a pauta da vida, a minha pauta é a pauta de um Brasil sem drogas. É um Brasil sem drogas. Então eu concluo aqui dizendo que nós vamos estar vigilantes, e o governo está dando para essa bancada conservadora uma pauta que sempre nos mobilizou, e que, eu repito, ao longo desses últimos 4 anos, não tivemos a necessidade de fazer isso aqui, mas é eles que estão nos entregando novamente essa pauta, para lutar em defesa do Brasil e dos brasileiros. Duvido que uma ministra que não honra aquilo que é o sentimento nacional permaneça no seu cargo, quando atenta contra a Constituição Federal, quando atenta contra o Parlamento brasileiro, para defender aquilo que é indefensável. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os brasileiros. Boa tarde a todos. Pode ser. Boa tarde a todos. É uma vergonha essa resolução 715. É uma vergonha. Nós temos
nessa casa mecanismo para inquietar esse desgoverno. A atitude do deputado Hélio. Vou falar com o meu jurídico, vão ver dentro do amparo, vou correr atrás da assinatura para abrir uma CPI. Porque essa ministra, quando ela, presidente da Fiocruz, tem um relatório da CGU que diz que teve erro na metodologia, quando a pesquisa era sobre o uso das drogas. Eu posso errar em metodologia, não sou pesquisador, nem sou cientista, mas a ministra errou. Ministra, o senhor não deixou publicar, na época, o senhor até fez deu uma entrevista falando sobre essa cena, que o senhor condenou a atitude. Acho que ela tem que devolver 11 milhões, mas eu não sei. O que vai dizer isso são as armas que essa casa tem. Uma delas é a CPI. E peço aqui aos presidentes das frentes, Frente Parlamentar Evangélica, Frente Parlamentar Católica, a Frente Parlamentar Espírita, que quando eu entrar com a documentação, que falem com seus parlamentares para poder assinar que aqui nessa casa tem cidadão de bem que luta para que a verdade venha aparecer. E outra coisa, presidente Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Católica, senador Eduardo Girão, se o Lula ficar telefonando para vocês, para poder ir lá falar com ele, negativo, ele tem que primeiro ir a público, falar que houve um equívoco, para depois reunir com todos. Nada de conversinha no pé da orelha, não. E essa resolução 715 é uma vergonha. O pessoal também, querendo legalizar ou liberar as drogas, é uma vergonha. Quem fala aqui é tio de 3 sobrinhos. Perdi 3 sobrinhos para essa desgraça das drogas. Um eu perdi agora, foi morto agora, em fevereiro. Vai consolar a minha irmã, falar que pode liberar as drogas, que não tem efeito nenhum. É muito fácil ficar atrás de uma cadeira querendo resolver. Quem tem que resolver é esse parlamento que tem voto. Senador Magno Malta, todos que estão aqui, eu espero que momento como esse passe a ser um cotidiano para conter a sanha desse governo que está tentando colocar pauta para destruir a família. Precisamos de políticas que unam o Brasil, não políticas que venham matar uma criança. Precisamos de políticas que unam o Brasil, não de política que venha legalizar o uso dessa maldita droga. Muito obrigado, que Deus salve o Brasil. Ser bem breve. Sou deputado federal pelo Espírito Santo e o povo capixaba, em sua grande maioria, defende a família, defende a vida e é contra as drogas. Na campanha, esse ex-presidiário condenado por corrupção disse que era contra o aborto. Foi falado aqui em estelionato eleitoral. Não, não. O que vem da boca desse ex-presidiário, tudo é mentira. Tudo. Luiz Inácio Lula da Silva é o pai da mentira. Então não tem como dizer que é um estelionato eleitoral, porque ele é um mentiroso. E dizer que iremos às ruas, sim, o povo brasileiro, em sua grande maioria, é contra o aborto, é contra as drogas, e nós, juntos, iremos às ruas e mostrar que é aqui no Congresso Nacional que isso tem que ser decidido, e não por uma resolução ou uma decisão do STF. Os ministros do STF, só mudando aqui um pouco o assunto, eles podem até dizer que a lei antidrogas é constitucional ou inconstitucional, só. Agora, liberar droga
Não pode. Nós estamos aqui, juntos, pelo Brasil, pela vida, pela família. Deus, pátria, família e liberdade. Eu também serei breve, mas eu acho que é fundamental. Magno disse que eu falaria em nome do PL, eu não terei essa ousadia, mas pelo PL de Minas eu posso falar como presidente estadual, mas eu diria que não é uma questão partidária. Embora estejamos aqui cristãos, católicos e evangélicos, espíritas, estejamos aqui pessoas dos mais diversos credos, num Estado laico, nós estamos nos unindo pelo nosso povo, por quem nos trouxe aqui. As leis derivam da moral e dos costumes. Aqui é a casa de elaborar as leis. Elas não são fruto da ideia isolada de um ou de outro. Por isso é o conjunto do povo brasileiro que elabora uma lei. Ela deriva do sentimento do povo brasileiro. Um povo cristão, um povo que ainda que tenha outra devoção de natureza religiosa, é um povo temente que crê em Deus, um povo de paz, um povo de respeito ao próximo, de uma história da qual nós nos orgulhamos. Não é um povo que quer a droga, que quer a morte. As leis derivam da moral e dos costumes e querem perverter tudo. E aí, senador Magno Malta, eu quero acrescentar que além do absurdo do Ministério da Saúde se transformando no Ministério da Morte, como disse aqui o colega doutor Frederico, uma resolução que não fala do que nós temos que fazer para salvar as pessoas com câncer, do que nós temos que fazer para diminuir as filas de cirurgia, de pessoas que estão lá nas UPAs, no desespero, sem um atendimento digno, quer gastar dinheiro para hormonizar, para aplicar hormônio, para defender mudança de sexo em criança com 14 anos, colocar isso numa resolução e a ministra da Saúde assinar embaixo, homologar, colocar numa resolução que quer botar o SUS para fazer aborto. E não é o aborto que é aprovado em lei da mulher que está correndo risco de vida, que isso já está previsto. É o aborto que resolver dizer, olha, eu quero fazer aborto. Colocar numa resolução que vamos defender liberação de droga. Eu quero acrescentar apenas uma coisa para concluir. Essa resolução é uma vergonha, e é uma vergonha uma ministra da Saúde não ter vindo a público até agora dizer, não, isso não faz parte do nosso compromisso, até porque o presidente Lula mentiu. Então é isso? Não é novidade para nós que sabemos quem é, mas disse, eu sou contra as drogas, eu garanto que o meu governo protegerá a família, e agora coloca uma ministra para defender droga, defender aborto, defender hormonização de criança, mudança de sexo. Isso a gente resolve com um projeto de resolução da Câmara ou do Senado. A nossa Constituição nos dá essa prerrogativa. Mas eu quero trazer um problema mais grave. Lá no STF, também estão querendo liberar a droga e dizer que não é crime portar droga, carregar droga. Lá no STF. Mas já tem uma lei. Eles teriam que dizer se a lei que votou é inconstitucional. Não, a lei é constitucional. Mas eles querem mudar a lei. Lá eles querem mudar a lei do aborto. Lá eles também estão discutindo o aborto. Ora, o STF virou a casa legislativa? Não. É que eles se acham supremos sobre todos os poderes. Ele é a Suprema Corte do Judiciário. Mas a nossa Constituição ficou com uma falha. O Congresso Nacional pode até promover o impeachment de um ministro pelo Senado. Mas o Congresso Nacional não está tendo a prerrogativa de revogar uma decisão inconstitucional do Supremo. Por isso eu propus uma emenda constitucional, que eu acho que é o momento de todos nós assinarmos. Eu ainda não consegui assinatura. Parece que estão com medo da gente assinar algo que vai incomodar o Supremo. Nós temos que assinar essa emenda constitucional que diz que toda vez que o Supremo tomar uma decisão inconstitucional, senador Magno Malta, ela poderá ser sustada, revogada pelo Congresso, por maioria constitucional. Não é uma revogação de um deputado sozinho, não. É o mesmo quórum constitucional. É uma emenda séria, responsável, e que não tira poder do Supremo. Atribui ao Congresso um poder de preservar a sua condição de ser o órgão legislativo, que aliás já está lá no artigo 49,
que o Congresso tem o dever de zelar para que outros poderes não usurpem a sua condição. Mas não tem um artigo que diga como fazer isso. Então eu estou acrescentando no artigo 49, que são as prerrogativas do Congresso, não estou mexendo em cláusula pétrea. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo que eu apresentei no ano passado, um veículo de comunicação que chega no Brasil inteiro, colocou um grupo para debater e ridicularizar a minha proposta. E um pseudo-analista político, que não sabe nem o que está falando, chegou a atribuir, dizendo, senador, que aquilo era uma palhaçada. É isso que ele disse, é esse o adjetivo que ele encontrou, ao invés de fazer uma discussão séria. A minha proposta é em defesa do parlamento, em defesa da democracia, da independência dos poderes. Por isso chamamos de PEC do equilíbrio entre os poderes. Está na hora de assinar isso. O Supremo tomou decisão errada, poderemos recorrer ao Congresso. Hoje, só se pode recorrer a Deus. Só se pode recorrer a Deus se o Supremo disser que pode fazer aborto. Mas Deus vai nos responder dizendo: eu dei a vocês o livre-arbítrio, eu dei a vocês a capacidade de reagir, reajam. O Congresso Nacional tem que reagir em nome do povo brasileiro e dizer que o Supremo não é superior a todos nós. O Supremo não tem voto, o Supremo não nos representa, e o Supremo está agindo de forma criminosa ou omissa ao desrespeitar a Constituição brasileira para fazer a vontade de um ministro e os outros se calarem. Vamos mudar a Constituição para garantir a democracia no Brasil. Já disseram que, por exemplo, ou o ambiente onde ela vive, ou o que ela ingere, ou o que ela, porventura, se infete, enfim, tem uma influência direta naquele ser humano que está dentro dela. E existem estudos também que dizem muito claro que o desenvolvimento cognitivo ele pode ser extremamente impedido, né? Se durante a gravidez a mãe, por exemplo, tiver numa situação muito vulnerável de estresse e tudo mais. Isso vai ter importância, relevância no desenvolvimento da criança que vai da concepção, desde quando ela está no útero até mais ou menos aí os 6 anos de idade. Não que o cérebro não se desenvolva a partir disso. Eu estou me metendo a falar nisso aqui perto de um cientista, que é o Dr. Osmar Terra, ele me corrija se eu estiver mentindo. Então o que acontece? Esses mesmos estudos, essas mesmas faculdades, elas comprovam isso nos seus estudos. Estudos que são corroborados por diversos governos. E, inclusive, esse governo tem um programa que está em pé aí, que trata sobre a questão da primeira infância, tudo isso. Então, como é que você pode, ao mesmo tempo, dizer que a ciência serve, acreditar na ciência de um lado e não acreditar do outro? Ou seja, a ciência serve para corroborar todas as teses que interessam a essas pessoas, mas quando se trata da vida no útero, eles simplesmente parece que tem um apagão. Então, não consideram aquele ser como uma vida. Aí procura chamar de diversos nomes, até para acho que a consciência ficar mais leve. Então, o que eu acho muito esquisito é que está parecendo que há uma confusão muito grande quando dizem respeitar a vida, quando dizem proteger a vida e ao mesmo tempo caminham para uma outra direção. Ontem mesmo eu vi um debate ali, nós estávamos na Comissão de Constituição e Justiça, onde se estavam defendendo com unhas e dentes que o Sorine seja só com receita médica. Não vou entrar nesse debate, porque eu não sou médico, mas eu achei interessante a preocupação com o Sorine e a total despreocupação com a cocaína, com a heroína, com a maconha, que, pelo que todos dizem, todos entendidos, inclusive a ciência,
fazem mal ao ser humano. Então, essa discussão toda não passa do quê? Da construção das narrativas e fazem para chocar, para chamar a atenção. Agora, eu gostaria que eles fizessem isso também na eleição. Na eleição nós fomos proibidos de dizer que eles pensavam assim. Então, a meu ver, o que está precisando nesse momento é realmente um freio de arrumação, e esse freio só vem através do Congresso, do senador Magno Malta. Por quê? Nós temos um negócio chamado hierarquia das leis. Nós temos um negócio chamado as fontes da lei, como a lei se origina, e tudo isso aqui já foi falado. Agora, como você aceitar que, de repente, um papel qualquer feito por um burocrata possa valer mais do que toda a vontade do Congresso Nacional, do povo brasileiro? É assim que o Brasil está vivendo. É o que Frederico Bastiat dizia, a corrupção total da lei. Porque a lei no Brasil agora virou um mero detalhe. Então o que ocorre? Não é só a ministra aí que está fazendo, não. É todo o ministério estão fazendo uma portariazinha, uma gambiarrazinha, para fazer um atalho ao Congresso e fazer do jeito que o Lula disse. Que cada um possa, não precise depender do seu Congresso. Ele disse isso. E eles fazem essas portarias. Quer ver? Vou citar uma e já encerro. A portaria que autoriza a queima de residência, de helicóptero, de avião, de qualquer coisa que porventura esteja no ilícito ambiental. Ok, nós não estamos defendendo os ilícitos ambientais. Acontece que qualquer traficante que tiver o seu veículo ou o seu helicóptero, esse dia devolveram para um traficante, ele vai para um processo, para o devido processo legal, e conforme o Código de Processo Penal, lá na frente é que vai julgar se esse bem vai ser doado ou se vai ser devolvido. Esses dias devolveram. A Polícia Rodoviária Federal está cheia de Camaro, de Tundra, de carro de BMW. Por quê? Porque o juiz decidiu, esse carro vai para a polícia ao final do processo. Acontece que o morador do interior do Brasil, o senador Magno Malta, ele não tem essa prerrogativa que o traficante tem. Esse privilégio, eles chegam lá e tocam fogo em tudo. Hoje o rapaz me mandou imagem, tocando fogo em tudo, em avião, vocês não acreditam. Fazem isso na Avenida Paulista? Não, o PT não faz isso na Avenida Paulista. Copacabana? Não, não faz isso em Copacabana. Oscar Freire? Não. Faria Lima? Não. Mas no interior do Pará, Mato Grosso, fazem. Chega e queima. Baseado em quê? Numa mísera portaria. Acontece que por uma portaria ou resolução de dia, ela tem que estar ligada na árvore principal. Ou seja, vem a Constituição, vem uma lei ou tratado que seja, vem um decreto, vem uma resolução e vem uma portaria para regulamentar. Essa portaria não está grudada em nada, não passou por esse Congresso que aprovou o Código Florestal e não disse que era para chegar na casa das pessoas tocando fogo em tudo. O Brasil está assim, de cabeça para baixo. É por isso que a vontade do povo está sendo subvertida, porque essas pessoas aqui foram eleitas. E a Constituição diz, todo o poder emana do povo que o exercerá. O exercerá. Diretamente ou através dos seus representantes eleitos. Aqui está os representantes eleitos que não concordam com esse tipo de situação que está no país. E infelizmente, e aí encerro parabenizando o nosso decano, mais novinho ainda, Domingos Sávio, por essa iniciativa. Eu coloquei uma iniciativa semelhante, peço seu apoio também, que é o seguinte, onde diz sobre o decreto legislativo, eu simplesmente retirei a palavra executivo, que agora fica o seguinte, o Congresso brasileiro pode, através do decreto legislativo, sustar qualquer medida que fira a sua competência exclusiva. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Messias Donato, deputado federal pelo Estado do Espírito Santo, junto com o nosso senador Magno Malta e o nosso deputado federal Gilvan da Federal. A reflexão que a gente faz, em tão pouco tempo, ainda nos primeiros 6, 7 meses desse desgoverno que aí está, que fatura é essa tão cara, senador Magno Malta, que tem que pagar para poder liberar as drogas no Brasil? Que fatura é essa?
Que troço caro é esse que tem que pagar o quanto antes para liberar as drogas no Brasil? Que fatura é essa que eles fizeram lá atrás para chegar ao poder, que tem que pagar uma fatura tão cara quanto essa de assassinar crianças na nação brasileira? É uma reflexão que nós fazemos. Que fatura é essa cara que eles fizeram lá atrás quanto aliança e que estão cobrando desse governo que as nossas crianças, elas têm que ser sexualizadas a partir dos 6, 7, 8, 9, 14 anos de idade. Quando nós chegamos aqui, deputado Sávio, senador Girão, nós nos deparamos no estado de São Paulo quando fez quase 280 procedimentos de transição de gênero em crianças de idade a partir de 7, 8, 9, 10 anos de idade. E terapia de hormonização a partir de 14 anos. Nós saímos aqui, Gilvan, e teve a sua assinatura, teve o apoio do senador Magno Malta, do senador Girão, também quando isso no Senado, e nós conseguimos 248 assinaturas aqui dessa casa. E hoje presido essa frente importante contra a sexualização precoce de crianças e adolescentes. Encerrando, senador, a nossa fala, os médicos que nos antecederam conhecem bem do que são um procedimento cirúrgico. Com 7, 14, 21, 40 dias, essa cirurgia vai estar cicatrizando. Mas uma terapia hormonal traz uma marca negativa na alma desse indivíduo para o resto da vida. Hoje estão se comemorando essa portaria, essa fatura que eles estão pagando aqui, a portaria 715 do Conselho Nacional de Saúde. Agora, senador, é fácil. Por que Lula não vem aqui e assume que é dele essa responsabilidade? Por que ele não vem publicamente e diz que tudo que ele falou lá atrás, que ele era contra o aborto, contra a destruição da família, contra a liberação das drogas, ele mudou, ou essa é a real versão do Lula, não mais paz e amor, mas do ódio do bem? Por quê? Se entrar agora, senador, nas redes sociais, e aí o senhor sabe bem, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos nacionais são oriundos de articulação do Poder Executivo, e quem lá está sendo instrumentalizado pelas mãos desse desgoverno do presidente Lula. Então, que ele venha a público e diga que ele mentiu lá atrás e o que está fazendo hoje, infelizmente, é tentando destruir a família, destruir os valores cristãos, destruir a primeira infância e, acima de tudo, liberar as drogas. Que a população brasileira não pague essa fatura, senador. Nós, assim como o Sávio, nós protocolizamos aqui uma PEC, e o nome dessa PEC é PEC da independência, senador, porque nós queremos que os poderes tenham harmonia, mas que respeitem aqui o Congresso Nacional. Não adianta, do outro lado, a Suprema Corte ficar legislando, porque partidos que não têm representatividade aqui estão judicializando tudo do outro lado. Então, senador, estou aqui para parabenizar essa postura do senhor, essa iniciativa brilhante, e dizer que a Frente Parlamentar contra a Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes está junto desse movimento do bem com o senhor. Começou as ordens do dia, o Lira e também o Pacheco, nós estamos encerrando agradecendo. Eu só quero dizer uma coisa a vocês, guardem para vocês verem como eu sei fazer leitura. A foto que vai sair amanhã, se sair alguma foto, mas vai sair nos blogs, é bolsonaristas fazem evento esvaziado. Eles estão tirando essa foto aqui, ó. Eu sou doutor nesse negócio, eu sou doutor, sem vestibular. Bolsonaristas fazem evento esvaziado. Mas vamos sentar o dedo na rede social, porque aí a gente desmente, põe uma foto lá e põe outra cá. Tá bom, gente? Obrigado. Vamos com Deus.